Sempre que a gente chega ali por volta do mês de abril, na Semana Santa, todos os nossos olhos, pensamentos, eles se voltam de maneira muito especial ao sacrifício de Cristo, não é verdade? Essa talvez seja uma opinião particular, mas pode ser que tenha gente aqui que concorde comigo. As composições mais atuais, elas acabam indo num caminho assim, de um olhar mais existencialista, e parece que às vezes a gente deixa de aproveitar aquelas canções que vêm como exaltação ao nome de Deus. E é um privilégio nosso poder exaltar o nome do Senhor, o seu nome, os seus atributos e, por que não, o seu sacrifício. Tem alguns versos bíblicos que falam de maneira muito especial como foi importante o sacrifício de Jesus para que nós tivéssemos acesso à vida, que nós tivéssemos acesso a uma nova oportunidade de salvação, uma oportunidade de salvação. Atos dos Apóstolos 2:24 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Marcos 16:6 diz: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. A tumba está vazia, porque o nosso Cristo ressuscitou e nos ofereceu vida. Que você cante essa canção trazendo um olhar especial a respeito desse tema, a respeito desse sacrifício e a respeito dessa oportunidade de salvação. Vamos louvar o nome do Senhor. Ajustando agora a música correta, tá? Canta com a gente assim, ó. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, É o maior, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Fica em pé, por favor. E vamos continuar louvando esse Deus que deixou o céu para nos resgatar. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Um amor maior, Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. nada vai nos separar. Cante sobre esse maravilhoso nome. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu a morte, ele nos ofereceu oportunidade. A tumba está vazia porque o nosso Cristo, o nosso Rei,
é vivo, o amor que venceu, o véu que foi rompido. Vamos cantar juntos. Cante assim. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. O céu inteiro adora, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. declare ao Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. É o nome forte, é o nome poderoso, é o nome do nosso Deus, é o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor. Todo o céu estava esperando para salvar o Salvador, a sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho e a multidão de cativos libertos, a sua ressurreição o seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamação de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, eles cantam como em desafio, os anjos que compõem o séquito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente respondem as sentinelas de guarda: quem é este Rei da Glória? Isto dizem elas, não porque não saibam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor. É o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente faz-se ouvir o desafio: quem é este Rei da Glória? Os anjos nunca cansam de ouvir o seu nome ser exaltado, e os anjos da escolta respondem: é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Nós vamos abrir os portais do nosso coração para exaltarmos o Rei da Glória. Esse texto do Espírito de Profecia é baseado no momento em que Jesus era assunto aos céus. Os anjos sabiam quem era ele, os anjos ansiaram por aquele momento, mas assim como disse o texto, eles tinham prazer em exaltar o nome do Senhor. E nós vamos fazer isso. E em determinado momento dessa música, a canção vai perguntar: quem é o Rei da Glória? E nós vamos responder: é o Senhor, forte e poderoso, ele é o nosso Rei da Glória. Abram-se os portais. Cante conosco assim, suave. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória.
Abram-se portais. Bem forte, bem bonito. Abram-se portais para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Oh, 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 Os anjos perguntaram: quem é o Rei da Glória? 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 Eles sabiam, mas eles queriam ouvir. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da E Glória? a resposta surgiu: quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É o Senhor poderoso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Abram-se portais para o Rei da Glória. abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Oh, 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 E nós vamos cantar bem suave. abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Feche seus olhos. Abra sua mente e seu coração. Vamos falar com Ele. Como é bom, Senhor Deus, te adorar. Gratidão em nosso coração pelo privilégio de estar nesta manhã, neste lugar agradável, para prestar nossos louvores, reconhecimento, gratidão ao Senhor, porque o Senhor é o Rei da Glória. Pedimos ao Pai a Tua bênção e clamamos pela Tua presença em nosso meio. Nós vamos agora abrir a Tua palavra e nós pedimos que somente o Teu Espírito possa reinar neste lugar e em nosso coração. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, que realmente nós também possamos abrir os portais da nossa mente, do nosso coração, porque o Rei da Glória precisa entrar, precisa habitar, precisa fazer morada em cada um de nós. Usa-nos como Teus servos, fale ao nosso coração, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. É a primeira vez que eu venho aqui, mas olhando para o rosto de cada um de vocês, pelo menos 90% aqui, me vem um mix dos distritos que eu já passei. Salgadinho,
Abreu e Lima. Estou dizendo dos que estão por aqui, né? Salgadinho, Abreu e Lima. Boa Viagem. CAR. Não dá para esquecer o CAR, né? Igreja Central do Recife, como ancião da igreja. Pode dizer que eu estou em casa, viu? Estou feliz de estar aqui. Até profissionais que trabalham com minha filha. Que alegria estar aqui. Até meu chefe está aqui, pastor Jairo. Privilégio, viu, pastor? Amados, eu queria primeiro parabenizar o trio da lição, porque abordaram de forma muito suave, mas ao ponto. Deus seja louvado. Agradecer a equipe aqui dos seus instrumentos maravilhosos, a equipe de louvor. Obrigado, Anderson. Mas um louvor que foi cantado no início, que o Anderson falou, que a gente precisa buscar esse lugar, porque tem que ser o lugar de adoração. Eu entendo que esse lugar é aqui. Existem outros lugares, mas hoje, esse é o lugar. E o meu desejo é que vocês tenham vindo aqui com este objetivo. Na verdade, 2 objetivos, tá bom? O primeiro objetivo é de vir adorar a Deus. Esse tem que ser o primeiro e máximo. O segundo, realmente é muito bom estarmos reunidos, como diz a palavra, né? É bom que os irmãos estejam em união. Agora, qual é o objetivo de estarmos aqui? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um verso da Bíblia. Está lá no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 60. Isaías 60. Antes de nós lermos, eu queria ressaltar agora a presença da Rose aqui, viu? Já faz algum tempo que ela não tem tido condições de estar na igreja, mas hoje ela conseguiu vir. Obrigado, viu? Meu filho nem precisa falar nada, né? O lindão que está ali com a namorada dele. Isaías 60, verso 1 e verso 2. Diz assim, olha. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti, igreja de Boa Viagem Farol, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não sei se o pioneiro dessa igreja está aqui, mas eu queria saber por que vocês colocaram o nome de Igreja de Boa Viagem Farol. Por que Farol? Aqui não tem farol. Hã? Ah, não é mais Farol, não? Ah, vai ser o nome do clube de desbravadores. Tá, mas então, mesmo assim, não é mais Farol, mas por que teve o nome de Farol? E alguém sabe dizer? Não lembra? Ah, apareceu uma definição ali. Aqui não tem um farol. Mas a partir do momento que esta igreja, comunidade, se colocou nesse lugar, o objetivo tem que ser um farol. Porque farol sai luz, e luz é para iluminar, é para mostrar caminhos, e nós estamos aqui para isso. E mesmo que mude o nome, que agora é comunidade, o objetivo tem que continuar sendo o mesmo. A ação que vai ser feita no dia 27, é 27, né, Anderson?
26, que vai ser feita no dia 26, é exatamente para iluminar algumas vidas que estão lá. Trazer um pouco de conforto, de carinho, de atenção, para que eles percebam que são notados, são queridos. E eu pergunto, será que essa não é verdadeiramente a nossa missão nessa terra? É lógico que a gente tem dificuldades, não tem como negar isso. E ao longo da história, a história do mundo, a gente vê que todas as épocas teve as suas singularidades. De situações muito difíceis ou de oportunidades. E se você buscar nomes na história, tá bom? Você vai ter muitos nomes que em algum momento se levantaram e fizeram a diferença. Quer ver um exemplo? Princesa Isabel, por exemplo. Princesa Isabel, ela teve uma única oportunidade. Porque ela assumiu o poder naquele período. E ela fez a diferença. Naquele momento, ela fez o que precisava ser feito. Martin Luther King, o homem que sonhou com um mundo em que não haveria diferenças, lógico, isso é impossível, mas sonhou com um mundo melhor, pagou com a própria vida, mas como resultado disso, algumas décadas depois, nós tivemos o primeiro presidente americano negro. Alguém pagou o preço para que chegasse nessa situação. Alguém cumpriu a sua missão especial num determinado momento da sua vida. Podemos pensar também no general Berthier. Quem é o general Berthier? Um general do exército francês, que sob as ordens do Papa, do Napoleão Bonaparte, foi lá e prendeu o Papa. Gente, que doideira é essa? A maior sumidade do mundo inteiro, que tinha o poder de matar, de viver, de fazer, de acontecer, o general entra lá e vai lá e prende o Papa. Acabou o poder do Papa. Ele foi chamado para uma missão e ele fez. Ulisses Guimarães, vamos pensar agora no Brasil, né? Ulisses Guimarães, um velho da política, um lobo, mas que, num determinado momento que precisava, ele chamou o povo para fazer a Constituição e conclamou e fez o trabalho, e empolgou e motivou, e a Constituição acabou saindo. Isso eu peguei nomes aleatórios, mas você pode pensar em tantos outros nomes. Na informática, por exemplo, na medicina, são tantos nomes que existem. Que deixaram a sua marca, e que no momento que precisavam, eles assumiram o controle, demonstraram para que vieram e fizeram a diferença. A pergunta que deve ficar na nossa mente hoje é: será que eu estou pronto para assumir a missão especial para como você foi chamado, que eu fui chamado? A verdade é que homens e mulheres são chamados indistintamente, de acordo com a vontade de Deus, para um tempo especial, e no nosso caso, para esse tempo especial na história da nossa vida. Em 2012, nós tivemos os 50 anos dos Arautos do Rei. Eu lembro que a mensagem que o pastor Ivan Saraiva colocou, ele falou sobre, porque muita gente fala que Jesus está demorando para voltar, mas ele falou assim, não, Jesus demora apenas uma vida. É só uma vida. É a minha vida. Quando terminar a minha vida, acabou a minha espera por Jesus. Porque agora, quando eu acordar, se eu estiver pronto, eu vou acordar e ver Jesus. Eu não posso dizer porque está demorando 2000 anos, eu não vivi 2000 anos. No meu caso, está demorando 60 anos. Se eu viver mais 10, vai demorar 70 anos. Mas não é o caso de Jesus estar demorando ou não. O caso é, será que eu estou disposto a pagar o preço e fazer o que eu preciso fazer? Ou seja, fomos chamados para esse tempo especial com uma missão especial. Então, como jovens, como adultos, como cristãos, nós temos uma missão. Como é que a gente pode concretizar isso em termos de informação? A gente vai para a Bíblia e vê alguns nomes que foram chamados em momentos extremamente críticos ou
momentos de muitas oportunidades ou momentos de iniciar algo que nunca teve. Olha, só pensar em Abraão. Lá em Gênesis 12, quando foi chamado para Abraão, Abraão foi chamado para começar uma coisa que nunca teve. Um povo queria representar o Deus, Criador do céu e da terra. E a gente vê lá que Abraão, ele não questionou, ele simplesmente levantou e saiu. Com fé, com coragem, com determinação. A pergunta é, como está a sua fé? Você está pronto para ser chamado e atender? Quando eu falo chamado, é o chamado ou para você fazer algo perto de você, ou para fazer algo mais grandioso, ou até mesmo para sair de onde você estiver e para outro lugar completamente diferente e assumir a sua função. Porque nós estamos nesse mundo e tem uma razão. Qual é a razão de você, membro da igreja adventista, comunidade, qual a razão de você existir? Então, uma pergunta que foi colocada aqui, no meio da lição, quando a gente está em crise, a gente vai para onde? Então, qual a razão de você existir? A palavra de Deus fala que a nossa vida tem que ser para dar glórias a quem? A Deus. Cantamos um hino lindo agora. Porque o Rei da Glória precisa ser representado por mim e por você. Assim, o peso parece ser muito grande. Mas ele pede que a gente faça isso. Ele chama a gente para essa missão. Um outro nome na Bíblia Sagrada que nos chama atenção para o que aconteceu, e no momento histórico era muito complicado, é o rei Ezequias. Rei Ezequias teve 29 anos de reinado, mas ele entrou para ser rei num momento extremamente crítico, politicamente, religiosamente, financeiramente. O povo de Israel estava detonado. E o rei Ezequias entra para o reinado e resolve, então, fazer algo diferente. E ele, então, agora enfrenta as lutas contra a idolatria de frente. Para a gente ter uma ideia, tá bom? Só para a gente ter uma ideia. O templo tinha sido fechado por ordem do rei anterior. Ninguém mais vai adorar o Deus Criador, o Deus de Israel, ninguém mais vai adorar. Está todo mundo proibido, vai adorar só agora Baal, Quemós e outros deuses mais. E aí, quando Ezequias entra, ele entra sabendo que quem é o Rei da Glória? É o Deus de Israel. E ele manda abrir o templo, manda limpar, tirar tudo de sujeira que tem lá, coloca tudo para fora, manda purificar todos os sacerdotes. E aí começa uma adoração diferente do que estava, o normal do que estava acontecendo. Ele volta na época de Josué, na época de Samuel, e começa tudo de novo. Ele fez a diferença. Mais um nome, também pela situação do momento, Neemias. Neemias, ele sai lá do cativeiro e vem para Jerusalém. E quando ele vem, ele vê a cidade dele daquele jeito, arrasada disso. Já tinha chorado lá na frente do rei, foi enviado para cá, e quando ele veio, ele falou assim, é pior do que eu imaginava. E agora, então, ele tem que fazer o seguinte, eu tenho que começar a trabalhar. E ele foi chamado para reconstruir os muros, reconstruir o templo, começar a adoração tudo de novo. A verdade, meus amados, é que nós somos chamados para esse tempo. Daquele que assume a responsabilidade e daquele que as pessoas passam e falam assim, poxa, ele é diferente. Olha, ali a gente vê responsabilidade. Pode colocar na mão dele que vai sair bem feito. Um José da vida. Porque se você fizer isso aí, você está representando o Rei do Universo. E as pessoas vão perceber. Você fala, mas ninguém está percebendo. Todo mundo está notando. Todo mundo está reparando que você não age como os outros jovens, como os outros funcionários, como os outros líderes, como os outros... Você não age. Você age de forma íntegra, diferente, e todos percebem. Sabe, o apóstolo Paulo, ele afirmou para a gente lá em Tessalonicenses, em Timóteo, nos últimos dias, sobrevão tempos difíceis. E aí ele dá uma relação de
vários adjetivos das coisas que estariam acontecendo hoje. E a gente vê que é o nosso tempo, é o nosso dia a dia. E é nesse tempo que Deus está chamando. Então, a semelhança do passado, Deus também tem chamado homens e mulheres para cumprir o propósito dele. Qual é o propósito? De mostrar a glória de Deus. No lugar que você estiver. Lembro do pastor Carlos, presidente, quando ele vinha falar, ele falava assim, olha, você tem que florescer onde você estiver plantado. Você está plantado numa multinacional? Lá na multinacional, você tem que florescer. Você tem que representar o Deus do universo. Lá na faculdade, na federal, você está lá, você vai ter que fazer. No seu curso, os seus colegas de classe têm que reconhecer quem é você. Você tem a sua empresa particular? Mesma coisa. O nosso tempo tem sido caracterizado pela transgressão das leis. E olha, eu não imaginava que ia chegar como está hoje. Eu já estou pensando como vai ser depois. Porque você hoje já não pode falar mais, não, eu sou heterossexual. Pronto, já é o suficiente para ser taxado como homofóbico e tantas outras coisas mais. Então, parece que a gente está começando a ficar com vergonha de ser o que nós somos. E o texto fala exatamente que seria assim. Em referência aos princípios morais e espirituais. Mas o que mais chama atenção, está lá em Lucas, eu queria que você abrisse a Bíblia, Lucas 21, verso 25 e 26, para a gente ver que realmente a gente está vivendo isso mesmo. Lucas 21, verso 25 e 26. Olha só o que diz aí, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá também homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. O que me chama a atenção é angústia entre as nações e homem desmaiando. Olha, o que eu vou falar para vocês aconteceu há muito tempo atrás, alguns nem estavam vivos, mas em 1989 para 90, Collor assumiu o poder. E a ministra da Economia, junto com ele, barraram as finanças, todas as finanças. Pessoas físicas podiam viver somente com R$50 na conta bancária. Se tinha mais do que isso, foi travado. As empresas também, mesma coisa. Era um pouco mais de 50, que tem que pagar funcionário, mas era pouco. E muitas pessoas morreram do coração, porque falaram assim, como é que eu vou ver agora somente com isso? Isso aconteceu há décadas atrás, nós estamos vivendo hoje em momentos muito mais grandiosos e difíceis. A gente olha a guerra da Ucrânia, a gente olha a guerra lá, sabe, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que nos chama a atenção é que antes tinha terremoto, depois tinha maremoto, depois tinha guerra, hoje acontece tudo junto. O texto vem falando para a gente quando virem essas coisas. Ou seja, tudo acontecendo, a gente tem que fazer o quê? Levante a vossa cabeça, porque a redenção está próxima. Então, nós vivemos no tempo em que as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. É um sinal, o mais claro possível, de que Jesus está voltando. Mas com tudo isso acontecendo, ainda tem mais uma coisa para acontecer, e agora vem a nossa parte, de fazer a nossa missão, de pregar o Evangelho. Mas, pastor, não é fácil pregar o Evangelho em Boa Viagem. Eu sei que não é fácil. Mas Deus abre portas onde a gente nunca imagina que abriria. E nós temos que fazer essa missão. O Espírito de Profecia, no livro, ou melhor, na revista Review and Herald, 1892, diz assim, olha, não está muito distante o tempo em que o povo de Deus será chamado para dar o seu testemunho diante dos governantes da terra.
Está perto. Vai ser chamado, vai ser preso, você vai falar, você vai testemunhar, você vai ter que tomar uma decisão. Só que aqui diz o seguinte: nenhum em 20 tem ideia dos passos rápidos que estamos dando rumo à grande crise da nossa história. Então a gente fala, está perto de voltar, Jesus está voltando. Mas o texto fala que a gente, de 20, nenhum está ciente realmente de quão rápido está acontecendo. Se isso foi escrito lá em 1892, e hoje? Estamos mais perto ainda. Só que o texto continua dizendo assim, olha, os anjos de Deus estão segurando os 4 ventos. E isso leva muitos a clamar, paz e segurança. Mas não há tempo para vaidade, para ninharias, para ocupar a mente com questões sem importância. Devemos esvaziar o templo de Deus de toda contaminação e deixar que o Espírito Santo de Deus tome plena posse do coração. Olha, voltando lá na história do rei Ezequias, que o templo estava fechado, e lá dentro tinha cheio de idolatria. O que ele teve que fazer? Abrir o templo e tirar todas as imundícias que estavam lá, tudo que estava lá para a idolatria. Mas também teve que fazer isso na casa e no coração do sacerdote, porque estava todo mundo envolvido com idolatria. Ele renovou a vida do sacerdócio, ele renovou o templo, para que o povo pudesse depois ser renovado. Aqui, o texto vem falando que, mediante a tudo que a gente passa hoje, e eu sei que todos nós temos as nossas angústias, e não são fáceis, mas mediante tudo isso, nós também precisamos fazer o que o texto está falando agora. Está na hora de esvaziar o templo de Deus. Seja igreja, seja eu e você. Para que o Espírito Santo venha tomar conta, né? Para que o nosso caráter seja transformado. Então, como cristãos, nós temos que buscar essa transformação. Se você pegar as estatísticas de crime, de sequestros, de doenças, de epidemias, desequilíbrio econômico. Se você buscar, então, os psicólogos, a gente vai ver que em todas as camadas sociais, tudo isso está demonstrando que Jesus está voltando. Suicídios é o que mais tem hoje. Por quê? A angústia entre as nações. A angústia no coração. Pessoas que não estavam prontas para, talvez, enfrentar as batalhas dessa vida e sair vitorioso. Mas eu dou glória a Deus porque você está aqui. Porque você estar aqui nesta manhã é porque você deseja representar o Rei da Glória que vai entrar pelos portais. Você estar aqui nessa manhã quer dizer que você está aceitando o desafio de cumprir a missão especial porque você foi chamado para um tempo especial. Nós vemos numa época que requer homens e mulheres, né, que sejam ousados e determinados na defesa dos princípios morais. Princípios morais, espirituais da palavra de Deus. Homens de princípios, fé e ousadia. Para homens de princípio, fé e ousadia, a nação hoje, né, as autoridades hoje, devem muita coisa porque eles fizeram o que precisava ser feito antes. Então, para nós vivemos o que vivemos hoje, teve gente que se sacrificou antes. E nós agora também temos que assumir a nossa posição, a nossa função. E como o verso inicial nós lemos lá, a glória de Deus está resplandecendo sobre nós. Porque nós temos o privilégio de conhecer a verdade. Eu estava em São Paulo semana passada, até ontem eu estava em viagem para cá. E eu então, ouvindo uma pessoa falar sobre estudos bíblicos, e alguém falou assim, eu estava falando para a pessoa sobre a verdade aqui, e ela falou assim, olha, eu nunca vi isso na Bíblia. Pasmem, ainda tem pessoas que não conhecem nem 10% das verdades que você conhece. Então nós somos muito privilegiados. E Deus chama a gente para poder mostrar um pouquinho dessas verdades. Para não construir as muralhas de Jerusalém, mas reativar as verdades da palavra de Deus, que vai trazer
a fortaleza espiritual na vida dos demais, para que eles possam ter o privilégio de se preparar para a volta de Jesus. Não se esqueçam, o texto que está lá no livro Eventos Finais, que diz assim, que nenhum salvo estará no céu sem ter uma estrela na sua coroa. Então, não por isso, mas nós precisamos então representar o nome de Deus. As oportunidades que nós temos no dia a dia precisam ser aproveitadas. Ou seja, é hora da gente confiar nesse Deus maravilhoso e assumir a nossa posição nesse chamado. Qual o chamado? De ser cristão e representar Jesus. A gente vai para a parte legal e pega um embaixador, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo. Então ele está lá com uma função, qual é? Representar o Estado brasileiro. E lá onde for necessário, ajudar os cidadãos que estão lá, que são brasileiros, para que eles possam ter os direitos do Brasil, de um cidadão brasileiro, mesmo onde estão. Hoje nós somos chamados para ser embaixadores do céu. Qual a nossa função? Mostrar para as pessoas que existem direitos, existem alegrias, mas também dificuldades, mas há uma alegria maior de poder estar preparando para o céu. E somos eu e você que somos chamados, no nosso tempo especial, aqui na comunidade de Boa Viagem, para fazer a diferença. Pela fé, lógico, somente pela fé, nós vamos ser então, vamos dizer o termo de Paulo, é mais do que vencedores, no cumprimento dessa nossa missão, somente pela fé. Porque não pode ser por força, não pode ser por violência, tem que ser pelo quê? Pelo Espírito Santo. Nem por força, nem por violência. Então Deus nos chama para que, juntamente com Ele, a gente consiga cumprir a alegria da missão. Quando eu falo alegria, é porque não deve ser um peso. Nesse período que eu estou trabalhando no ministério, já tem um bom tempo, eu não lembro de ter visto alguém, um irmão ou uma irmã, que está envolvido na pregação do Evangelho, que está envolvido em dar estudo bíblico, em mostrar o amor de Deus através, né, da beneficência social, mas que quer salvar pessoas. Eu não lembro de alguma dessas pessoas estar arrumando problemas para a igreja. Mas eu me lembro muito bem de pessoas que não estão envolvidas na missão, de alguns deles estar reclamando, porque na igreja, porque isso, porque pode fazer, não pode fazer. Porque quando o coração está em salvar pessoas, a gente não está preocupado com, como disse aqui, ninharias. Vaidade, ninharias, não deve ocupar a nossa mente. Questões pequenas não devem ocupar. A questão maior é preparar pessoas para o céu. E a gente não pode achar que somente o nosso dinheiro faz isso. A gente tem que colocar a mão na massa. E é colocando a mão na massa que a gente sente alegria. Para vocês terem uma ideia, a igreja vai ter um batismo no início do ano. Agora. A pessoa ou as pessoas que estiverem envolvidas com o batismo vai sentir uma emoção tão grande, tão grandiosa, tão maravilhosa. Sabe por quê? Porque é bom demais ver uma pessoa que você trabalhou com ela, ensinou a Bíblia, mostrou o caminho de Jesus, ajudou nas necessidades dela. De repente ela aceita se batizar. Quando ela vem para cá, essa pessoa, ou essa família, ou essas pessoas que trabalharam nisso, o prazer que ela sente é tão grande que ela fala assim, quem vai ser o próximo? Eu digo uma coisa para você, se você não sentiu isso, peça que Jesus te ajude. Porque você vai querer sentir isso sempre. Porque é muito bom. Se envolver na preparação de uma pessoa
para se preparar para o céu. É a nossa missão. Nós vamos ouvir um louvor agora que fala exatamente sobre isso. Que nós precisamos ser um servo. Nós precisamos nos colocar como servos de Deus. E o meu desejo para cada um de nós nesta manhã de sábado é que realmente alcancemos a condição de servir. De mostrar para as pessoas, através de nossa vida, principalmente, e depois, pelas nossas palavras, que nós servimos o Rei da Glória. Que nós almejamos algo maior. E que Deus possa nos preparar para esse momento. Vamos ouvir esse louvor. Estou aqui, responde teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Sou aqui, eu respondi ao teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, apesar de nossas falhas, de nossas imperfeições, nós te louvamos porque o Senhor e a tua graça continuam nos alcançando. Obrigado pelo chamado que faz a cada um de nós.
para esse tempo especial com uma missão especial. Que nós possamos corresponder a esse chamado, dizendo: eis-me aqui. Para que o Senhor use-nos e em tuas mãos possamos ser bênçãos na vida de tantas e tantas pessoas ao nosso redor. Capacita-nos cada dia mais. Enfrentamos situações difíceis, problemas no dia a dia, mas nós entendemos, ó Pai, quando colocamos isso nas tuas mãos, nós seremos sempre mais do que vencedores. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo venha habitar em nosso coração, em nossa vida, para que promova uma transformação em nosso ser, para que nós possamos dizer com toda segurança que vivemos não mais nós, não mais eu, mas Cristo vive em nós. Que ao falarmos, que ao cantarmos, que ao aconselharmos, que as palavras que saírem de nossa boca sejam para preencher vidas. Onde nós passarmos, que possamos representar o céu de forma digna, para que o teu nome seja glorificado. Toma nas tuas mãos cada um desses adoradores aqui, porque vieram para ter um encontro com o Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor esteve presente conosco. Então nos transforma, nos capacite, nos use. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.